Nova semana, novo episódio de Português Suave, sempre com Marco Neves, o nosso professor de serviço, e André Maia. O que é que queres dizer também? Estrela do TikTok também. Estrela do TikTok, é preciso dizer, sublinhar. Gosto de dizer sempre isso. Na verdade, é verdade que no teu livro, Marco, bom dia. Sim, bom dia. Como estás? Está lá um rodapé a dizer o professor do TikTok. Portanto não a culpa não é minha. Não estamos enganados. E Marco, ainda estás a sofrer um bocadinho com o jet lag, não é? Sim. Quer dizer, acho que estamos todos esta semana porque mudámos de hora e há sempre ali aquela pequena... Um bocadinho. Mas tu um bocadinho mais, não é? Um bocadinho mais, sim, porque eu tive uma viagem à China que acabou no último domingo, mas eu ainda estou a sofrer, ainda estou a acordar a horas muito estranhas. Aprendeste alguma coisa de chinês, pelo menos? Muito pouco, sim, obrigado. Não, olha, mas a verdade é que eu estive quase sempre a falar português, portanto acabei por aprender pouco. Homem fiel à sua língua. Chega à China, começa a falar português e as pessoas todas olham para mim, mas o que é que se passa aqui? Vamos avançar, não há tempo a perder. Hoje temos aqui um programa cheio de coisas e começamos com a habitual língua nas notícias. Língua nas notícias, em que todas as semanas escolhemos uma palavra, uma expressão que tem estado na boca de toda a gente, nas notícias também. E Marco, que palavra é que escolheste para esta semana? Mais uma vez, eu tinha muitas opções. Podia ter escolhido as eleições, mas já falámos disso a semana passada. Podia ter escolhido as tempestades que estão nas notícias, mas escolhi um dia em particular que é muito falado por esta altura, que é o Halloween. Certo. Inglesa. Vocês gostam do Halloween? Eu não gosto nada. Eu não ligo muito, na verdade. Eu tenho de ligar porque a verdade é que os miúdos nas escolas têm o Halloween e se nós dissermos não podem ir mascarados, aquilo é um drama. O Carnaval deve estar tão triste, coitado. Foi ultrapassado. Eu confesso que pessoalmente também o Carnaval também não me diz. Mas os miúdos depois precisam de entre um e outro acho que prefiro Carnaval. Eu também preferi o Carnaval, apesar, porque já vai lá, é nossa, uma tradição nossa. Sim, é nossa e dos países de língua portuguesa em particular, um deles, não é? Exato. Mas pronto, a verdade é que os miúdos todos gostam do Halloween, todos, ou pelo menos quase todos gostam do Halloween e por isso decidi falar sobre esse. Então, mas qual é que é a origem da palavra? Bem, nós norte-americana, não? Inglesa. Pois, nós falamos muitas vezes do Halloween e tendemos a achar que é uma tradição puramente dos Estados Unidos, mas a verdade é que há aqui muita coisa misturada. Há tradições, há quem lembre as tradições celtas que depois deram origem a esta tradição norte-americana, há quem lembre também as tradições cristãs, porque na verdade a própria palavra tem origem nas tradições mais da Igreja, porque aquela noite é a noite da véspera do dia de Todos os Santos. Exatamente. E mesmo a tradição cristã, também com origem noutras tradições, é uma altura em que se fala dos mortos, não é? Em que as pessoas visitam, logo no dia a seguir visitam os cemitérios, e a própria palavra Halloween tem origem não nos Estados Unidos, mas na Escócia. Muitas palavra, influências. Sim, há ali muita mistura. Quase todas as tradições são misturadas, nós vemos bem. Até o próprio Natal, se formos ver, a árvore de Natal, vamos buscar a outros países. Mas aqui tínhamos All Hallows Eve, que é a véspera do dia de Todos os Santos. Hallows é Santos. Parece Halloween, isso, tudo junto. Tudo junto na Escócia. Os escoceses já sabemos que gostam muito de mastigar ali o inglês de uma forma muito particular. E saiu Halloween, que é o nome escocês, que depois foi os próprios irlandeses, que se espalhou também pela Irlanda e pela Inglaterra, talvez um pouco menos à partida, e depois foi para os Estados Unidos muito por influência dos irlandeses. Os Estados Unidos têm uma forte influência irlandesa e os Estados Unidos lá também mastigaram as tradições, que é uma coisa que eles também fazem muito, pegam nas pizzas italianas e criam uma coisa diferente. Põem ananás para o horror dos italianos. No fundo, o que eles fizeram com isto foi pegaram numa tradição europeia, deram-lhe uma nova roupa e depois devolveram à proveniência para o que deu origem a muitas discussões todos os anos. Esta é a altura do momento em que no Facebook todos começam a lutar o Halloween contra o pão por Deus. É uma altura do ano em que há essa tradição portuguesa do combate entre as duas tradições. Hallows Eve, ok, é muito mais difícil de dizer. Mas é mais engraçado. É mais engraçado, sim. Diria... Vamos começar a dizer que vamos ter festas de All Hallows Eve. All Hallows Eve. E as pessoas vão olhar para nós com cara, estás mascarado de parvo. Mas pronto, basicamente esta foi a palavra que decidi trazer aqui, a palavra das notícias. Para a semana temos mais. Se calhar para a semana vamos ter alguma palavra relacionada com o vencedor das eleições. Vamos ver como é que isso vai correr, porque não sabemos nada ainda, não é? Sim, é para a semana. Está muito aberto. Vamos seguir viagem, vamos agora ao Mapa da Língua. Marco, Mapa da Língua, quero saber aonde nos levas hoje, e já agora surgiu uma dúvida, enquanto estavas em viagem. Eu posso dizer aonde ou é considerado um erro?
Olha, vamos deixar essa dúvida para a terceira parte, que é onde nós costumamos falar das dúvidas. Mas vai esclarecer. Hoje vou esclarecer isso. Está prometido, Portanto, está prometido que até ao final deste episódio vamos falar do aonde. Pronto. Quanto ao mapa, hoje estamos nesta segunda secção dos nossos episódios, e como eu estive na China e estive em Macau, decidi falar um pouco desse outro mapa da língua. Para os nossos ouvintes que não estão bem a par, eu acho que tu já mencionaste isto, o que é que esta viagem teve a ver também com a língua? Sim, eu fui lá falar primeiro fui participar num congresso sobre os 500 anos de Camões, depois estive a falar também com vários professores portugueses, entre formações e palestras, e curiosamente nesse congresso dos 500 anos de Camões em Pequim, com duas universidades chinesas, que têm muitos alunos que estão a aprender português, nós não sabemos disto muitas vezes, não é? mas há muitos alunos, milhares de alunos na China. Também é verdade que qualquer coisa tem milhares de pessoas na China. Claro, é sempre grande escala. É sempre grande escala. Mas de qualquer forma, é verdade que estão lá muitos alunos portugueses a aprender português, e estive nesse congresso onde conheci o tradutor para mandarim dos Lusíadas, que me mostrou a tradução em mandarim e que tinha uma característica muito curiosa, porque nós abrimos, e nós todos nos lembramos da escola, que os Lusíadas estão escritos em versos de 10 sílabas. E como cada sílaba em chinês é um símbolo em particular, basicamente aquilo fica quadrados, geométricos, porque o tradutor tentou usar apenas 10 sílabas. Também fica tudo muito direitinho. Fica tudo, parecem quadradinhos na página. E Marco, diz-se mandarim ou chinês? Nós ficamos sempre confusos, nunca sabemos muito bem como dizer, e às vezes até temos medo de dizer por não saber se estamos a dizer errado ou certo. Como espanhol, castelhano, não é? Exato. Há sempre, no caso do espanhol e castelhano, é quase inevitável. Se eu disser espanhol, tenho algumas pessoas a dizer castelhano é que é. Se eu disser castelhano, tenho pessoas a dizer que tenho de dizer espanhol, mas isso fica para outro episódio que acabamos de falar. Aliás, já falámos um pouco dessas questões, mas no caso, eu perguntei ao próprio tradutor e ele diz que prefere chinês, porque o chinês é o termo genérico primeiro para a escrita e depois para o padrão da língua que é usado na China, mas a verdade é que a China tem muitas línguas, incluindo o cantonês, por exemplo, que é falado em Macau, e por isso mandarim representa a língua da zona de Pequim, que é a base desse padrão que, portanto, nós podemos dizer chinês ou mandarim, mas se estivermos a distinguir as várias línguas da China, se calhar o mandarim é o mais são coisas. E são palavras portuguesas, reparem, os chineses não dizem mandarim, claro, têm outro nome, mas nós em português temos estas palavras para designar as várias línguas da China. Olha, em Macau, falavas no cantonês, não é? E português? Ainda falam por lá? É assim, eu aterrei lá para falar com professores de português, e a primeira impressão é que nós temos ali uma pequena vila portuguesa rodeada de uma grande cidade chinesa. Ou seja, temos uma vila no coração de uma... mas é muito difícil encontrar pessoas na rua que falem português. Agora, também essa impressão acaba por ser enganadora, porque quando começamos a escavar um pouco, começamos a perceber que há também milhares de pessoas a aprender português em Macau, milhares de chineses, não só portugueses, e tem dezenas e dezenas de professores de português em Macau. Portanto, eles falam todos cantonês, estão a aprender também mandarim, muitos deles, muitos também aprendem português, e ainda há uma velha língua falada por algumas dezenas de pessoas, que é o patuá. Não sei se alguma vez ouviram falar disso. Só sei tens um grande patuá, do género, estás com um patuá. Não, nunca ouvi. Agora, dessa forma, acho que não. Sim, patuá é o nome de um crioulo macaense falado por algumas famílias, que basicamente é português. É português, não tem base no português, mas é uma língua já bastante diferente, com algumas relações com o crioulo cabo-verdiano, curiosamente. Mas a imagem que nós tínhamos, pelo menos, não sei se tu pensas assim, André, é que tínhamos muita ideia de que Macau se falava muito português. Sim, quando era português, quando estava sob a soberania portuguesa. Não sentiste isso? Eu perguntei, assim, a comunidade portuguesa era maior. Não desapareceu, antes pelo contrário. Existem muitos advogados portugueses, muitos professores portugueses, muitos portugueses que lá vivem, que têm ali uma pequena comunidade, que é, como eu estava a dizer, uma pequena cidade portuguesa ali na China. Já agora, Macau, quando nós entramos, sentimos de facto que estamos a mudar de país, o que é curioso, porque há uma fronteira, os carros andam do lado contrário da estrada, o que é curioso, porque é no lado inglês, enquanto na China é no lado português. Mas a verdade é que eu perguntei, então, mas o português está a desaparecer? E o que me disseram todos é que o português nunca foi muito falado. Nunca apareceu. Nunca apareceu, ou seja, a portuguesa era sempre a língua da comunidade portuguesa. Se calhar, se formos a ver bem, disseram algumas pessoas, nunca houve tantos chineses a aprender português em Macau como hoje. Portanto, não está a desaparecer. Agora, não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 25 anos, quando aquele período que foi acordado entre Portugal e a China, a transição vai terminar.
e depois não sabemos se o português vai continuar como língua oficial, porque isso é verdade, nós chegamos a Macau e de repente está tudo escrito em português, isso é estranho. Ninguém fala, mas está escrito, ninguém, entre aspas, mas está tudo escrito em português, o que é muito curioso. Então, portanto, português, mandarim, chinês, cantonês, tu no final como é que comunicaste lá? Em inglês. Tudo junto. Não, é a língua universal, não é? Não, o inglês é muito, porque a grande influência em Macau não é, quer dizer, Portugal tem as suas influências que nós vemos no chão, por exemplo, na calçada portuguesa, na arquitetura, na comunidade portuguesa que lá está, tem muita influência da China, mas a grande influência é Hong Kong, ali mesmo ao lado. Portanto, o inglês é muito, muito forte em Macau. Certo. Ainda há mais uma rubrica para percorrermos e eu gosto muito desta, André. Os mitos da língua. Vamos a isso. Marco, então, qual é que é o mito da língua, ou os mitos? Isto porque temos recebido muitas dúvidas, não é? Sim, não podemos responder a todas. Qual Já tivemos aquele episódio especial. É verdade. E eu cheiro-me, não tenho nenhuma informação. Vamos ter de fazer mais. Bem, eu hoje decidi trazer a Maria Cachucha. Já ouviram falar da Maria Cachucha? Já, Maria Cachucha. Como é que é a expressão? A mim sempre disseram isso é do tempo da Maria Cachucha. Exatamente. É lá dos tempos. Exatamente. E a ideia que aparece na cabeça de algumas pessoas é que esta Maria Cachucha é uma mulher de Torres Vedras que viveu na primeira metade do século XX, portanto, exatamente, que tinha um curioso aspecto de homem. Ela trabalhava numa fábrica e parecia, todas as pessoas olhavam para ela e parecia que era um homem, e começou a ser famosa a Maria Cachucha de Torres Vedras, e muitas pessoas ficaram convencidas que era a origem da expressão. A Maria Cachucha ela existe, não é nenhum mito, existem fotografias, ficou muito famosa ali nos anos 40, com umas reportagens dos jornais que achavam aquilo muito, muito curioso, mas a verdade é que a expressão é anterior, porque o que nós temos é, ou melhor, não é anterior, mas não pode vir dela pelo seguinte, eu vou explicar desde o início. Havia um tipo de música no início do século XIX, na altura ainda o Camilo Castelo Branco falava dela, que era a Maria Cachucha, uma música espanhola, portanto, é um tipo de música, a Cachucha. E havia letras de músicas onde se falava da Maria Cachucha, e este tipo de música era mesmo muito, 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 muito famoso. A verdade é que, como nós sabemos, as músicas vão passando de moda, e se calhar, se nós pensarmos bem, como é que nós identificamos as décadas? Identificamos pelas músicas que ouvíamos. Sim. Portanto, a certa altura começou-se a falar do tempo da Maria Cachucha, dessa música muito famosa no início do século XIX. Ou seja, não propriamente a senhora, mas a música. Mas a música. Não a senhora de Torres Vedras. Além disso, há uma expressão espanhola que é no tempo da Maria Castanha, e eu penso que os portugueses fizeram aqui Maria Castanha? Sim, da Maria Castanha, de origem galega. E houve aqui um curto-circuito qualquer na nossa cabeça. De repente tínhamos a Maria Cachucha de um lado, tínhamos o tempo da Maria Castanha espanhola e juntámos tudo. Agora, por que razão é que isto não... que esta é a explicação mais plausível e não a tal senhora de Torres Vedras? Porque a primeira referência que nós encontramos no tempo da Maria Cachucha é no início do século XX, quando a senhora tinha poucos anos, era uma adolescente. Ninguém iria dizer no tempo da Maria Cachucha para falar de uma adolescente. Não há uma relação direta. Não há, portanto tem que ver com a música. E às vezes quando conto esta história dizem, então, mas a Maria Cachucha de Torres Vedras existiu. Está bem, mas pode haver várias coisas com o mesmo nome, várias pessoas, uma música, uma pessoa. Portanto, neste caso, temos estas duas histórias que se juntaram à esquina. Portanto, é mito a parte da senhora. A senhora, mas é verdade que a senhora existiu, e é verdade que a Maria Cachucha é uma música, e temos esta expressão muito curiosa no tempo da Maria Cachucha. Agora, não esquecer, o Marco está a ver uma. Está a ver uma dúvida. É explicar a diferença, não é? Entre... Sim. Aonde e onde? É assim, aonde normalmente nós usamos quando falamos de verbos como ir aonde, portanto, eu vou, onde é que eu vou, aonde vais? Nós aí usamos o aonde, que tem aquela preposição que foi juntada à palavra, e por isso está correto dizer aonde quando nós usamos o verbo que representa movimento para ir para lá. Ou seja, como se fosse a ação, quando fazemos a ação. Sim, vamos aonde é que tu vais, onde é que tu estás. Repare, o estás já é num sítio particular, portanto não podemos pôr o aonde, que representa esse movimento, essa ação de ir para lá. Agora, a verdade é que o aonde tem ficado, as palavras também vão ficando, como é que eu dizer, vão ganhando por vezes um certo... as pessoas começam a não gostar de usar certas palavras. E sim, era isso que eu ia dizer. Eu acho que nós temos muito mais tendência a usar o onde em todas as situações do que o aonde. Não há tanta essa diferença. Pode ser um bocado até mito, não é? Há um mito que é um erro. É um mito, de facto. Há esta ideia de que não se pode usar aonde quando se pode usar em certas situações. Mas a verdade é que no cabeça dos falantes o aonde começa a ter um certo ar muito mais popular. E nós sabemos que muitos falantes tentam fugir disso, e por isso, de repente, o onde sem o a, começou a espalhar-se e é usado hoje em textos cuidados em todas as situações, mas o aonde está
está correto desde que seja usado nesses verbos de movimento. Portanto, eu posso dizer aonde é que tu vais. Agora, se eu disser aonde estás, aí já é considerado. É um bocado estranho. Já é estranho, é verdade. Nós continuamos Espero que está respondido. Não, respondeste muito bem. Como sempre, nós continuamos a receber muitas dúvidas. Hoje não vamos falar sobre elas, até porque são muitas. Eu também enviei e-mail. Também enviaste e-mail, já vi aqui. Aliás, estava na lista de espera. Há um ponto curioso que até estávamos a falar antes, que é, temos recebido muitas dúvidas de funcionários do Observador. Sim, até posso dizer, algumas já vieram até do Parlamento, posso dizer, aqui sem revelar. Temos que pôr aqui alguma prioridade ou isto é justo? Não, por ordem de chegada. É uma democracia, é por ordem de chegada, mas eu queria só destacar aqui a mensagem que recebemos do nosso ouvinte Pedro Miguel Semedo, que nos enviou um e-mail a dizer o seguinte: venho apenas informar que o termo orçar, não sei se se lembram, o termo orçar é usado habitualmente na prática da vela que pratiquei há muito. O sentido que nós dávamos era manobrar o leme para levar a embarcação a aproximar a proa da linha do vento. Que era o tal, nós falamos Ora disso. Bem, portanto, num fim de semana em que também falamos de orçamento do Estado, não é? Sim, estamos a saber que o orçar mantém-se a navegar e vamos ver como é que o orçamento navega por aí. Isso, navega bem. Pronto. Marco, está feito. É isso. Tens um convite para nos fazer? Assim, já agora. Isso, e aos nossos ouvintes. Fica um convite para vocês os dois. Olha, vamos falar da palavra a vocês também. E também para os ouvintes, no dia 8 de novembro, às 18h30, na Book Holes, que eu devo estar a pronunciar mal porque eu sou muito mau no alemão, mas nessa livraria de Lisboa, sim, nessa livraria de Lisboa, vamos ter o lançamento do livro Queria, Já Não Quer, em que eu vou estar a falar com o Sam the Kid. Mas queria, já não quer? Eu espero que as pessoas queiram ir. Portanto, fica o convite para todos. Lá estaremos então, 8 de novembro, 6h30 da tarde, não é? Muito fica bem. Aqui o convite para os nossos ouvintes. É e nós isso. vamos, André. Lá estaremos e não esquecer enviar dúvidas para português. Não é? Agora português. Agora parecia ser português suave. Português suave. Exato, português suave, @observador.pt, mas sem acento, ou seja, português e com suave, com os dois S. Tu és ótimo. Eu nunca, no dia que tu faltes, eu vou dizer ao Marco para dizer o e-mail porque eu não vou conseguir dizer. Eu estou a transformar-me num especialista. Marco, até para a semana. Até para a semana, ficamos por aqui. Até para a semana.